Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso de Linux e seus comandos essenciais aqui da Hello Codes. Eu sou o Fabrício Augusto e o meu objetivo aqui neste curso é que você tenha segurança ao trabalhar com a temida tela preta, através das linhas de comando, mais especificamente com comandos do Linux. Então, se você quer trabalhar com programação ou até em outras áreas de TI como DevOps, você inevitavelmente vai precisar em algum momento trabalhar com o ambiente Linux e seus comandos. E esse curso pode te ajudar. E mais especificamente nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre o porquê você precisa aprender Linux. Então, a gente vai falar sobre isso tudo e mais um pouco logo depois da vinheta. Antes da gente começar, você deve saber que este curso, tá? Aliás, esse vídeo faz parte de um curso completo, que é o curso de Linux e comandos essenciais, que faz parte de uma playlist aqui da Hello Codes, aqui do YouTube. Então, a playlist com as demais aulas você pode ver no link que eu deixei na descrição desse vídeo, tá? Então, se você quiser acessar as outras aulas na sequência certinho, você pode acessar o link. A outra coisa que eu preciso te pedir é que, caso você esteja gostando do nosso conteúdo, obviamente, que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, que isso nos ajuda bastante, tá? Primeiro que se você interagir com esse vídeo, o YouTube vai entender que é um vídeo relevante e vai recomendar para outras pessoas. E outra também que vai incentivar a gente a continuar disseminando esses conteúdos gratuitos aqui na web, ok? Principalmente aqui no YouTube. Então eu peço a sua ajuda, tá? Não custa nada, só custa essas interações, a inscrição, o like, o comentário que você deixar, beleza? Que isso vai nos ajudar bastante. Sem mais delongas, então, vamos começar aqui com os principais motivos que você precisa aprender Linux hoje. Você sabe os principais motivos? Você já tem uma ideia do primeiro motivo? O primeiro deles é que é um sistema operacional gratuito e que, por si só, não é uma justificativa. A gente tem hoje milhares de ferramentas que são gratuitas e você não precisa aprender todas elas, tá? Mas o Linux tem uma coisa diferente, porque é um sistema operacional bem popular e bem utilizado. E o fato dele ser gratuito, a gente vai ver um pouco sobre a história do Linux lá na frente, o porquê que ele nasceu, como ele nasceu. Mas o fato dele ser gratuito fez com que muitas ferramentas e tecnologias, tá? Principalmente as tecnologias que a gente utiliza na nossa área de programação, de desenvolvimento, elas nascessem otimizadas para funcionar no Linux. Então, muitas das ferramentas e techs hoje, elas funcionam bem melhor no Linux do que em outros sistemas operacionais, tá? Isso é fato, beleza? Mas isso levou a um outro fator também. Levou ao fator que o Linux hoje é dominante em servidores e banco de dados no mundo, tá? Então, na grande parte das aplicações que você acessa hoje na web, seja Google, seja Amazon, seja YouTube, a grande maioria das aplicações web funcionam em cima de servidores Linux, tá? Assim como os bancos de dados também. Veja que uma coisa leva a outra, tá? Isso também tem uma consequência. E a consequência é que o Linux passou a ser o sistema operacional mais utilizado entre os devs, justamente por conta desses motivos ali em cima, tá? Então, se o sistema operacional mais utilizado entre os devs é o Linux e você quer ser um programador ou um DevOps, você precisa aprender Linux para aumentar mais as suas oportunidades no mercado de trabalho, porque se você não souber Linux, basicamente você vai ser uma pessoa muito limitada, ok? E eu acredito que isso pode limitar também as suas oportunidades, as suas chances de você conseguir alguma vaga, ou até executar algum trabalho com qualidade no mercado, beleza? Então, esses são os principais motivos que eu vejo, tá? Que você precisa, sim, aprender Linux. Mas eu quero também trazer aqui outros motivos, tá? Não só para você aprender Linux, mas para você aprender a usar o terminal. Porque hoje você tem sim muitas aplicações com interface gráfica para te ajudar nos seus trabalhos, mas em muitos momentos você sim vai precisar de utilizar a linha de comando, tá? Através dos terminais. E por que você precisa aprender hoje? Beleza? Principalmente, como eu falei, se você quiser seguir essa área, a nossa área, de programação. Primeiramente, o ambiente de desenvolvimento, na maioria das vezes, você vai precisar configurar esse ambiente através do terminal, através da linha de comando, tá? Então, independente da linguagem que você escolher, seja Node, seja Java, seja Python, você vai precisar trabalhar com a linha de comando para que você configure o seu ambiente de desenvolvimento e, muito provavelmente, você vai trabalhar com ele também no seu dia a dia. A outra coisa é que você trabalhando através de linha de comando, você aumenta bastante a sua velocidade e eficiência para fazer as coisas. Porque na linha de comando você não usa mouse, tá? Na linha de comando você usa, na maioria das vezes, somente o teclado. E aí você precisa, por exemplo, criar um novo arquivo. Você vai lá com o mouse, você clica com o botão direito, você clica em novo, você digita o nome do arquivo. Então, de forma muito mais simples, tá? Com uma linha de comando através do terminal, você pode criar este arquivo e já pode começar a utilizar.
Então, aumenta bastante, tá? Trabalhar com Git, trabalhar com várias ferramentas que a gente que existem hoje, que são otimizadas para o terminal, ainda mais hoje que a gente tem diversas ferramentas de IA que funcionam muito bem no terminal, como o Cloud Code, como o Codex. Você sabendo utilizar a linha de comando vai te ajudar e vai te dar uma grande vantagem. E a gente tem um outro motivo também, é que é a resolução de problemas, porque a sua aplicação rodando, você precisa ver os logs, tá? Você precisa ver quando alguma coisa dar errada. E sim, hoje existem muitas ferramentas com interface gráfica de observabilidade, mas você precisa sim saber olhar lá na linha de comando, tá? Através dos logs, o que está acontecendo de errado com a sua aplicação. Porque no dia a dia, no seu trabalho, tá? Local, por exemplo, você vai ter que saber olhar os logs de erro das suas aplicações. E isso você faz através das linhas de comando, através do terminal. Agora, antes da gente terminar essa aula, eu gostaria de passar para você também alguns dos principais pontos que a gente vai ver aqui neste curso daqui para frente, tá? O primeiro ponto a gente vai ver o que é e como surgiu o Linux. Então, a gente vai ver isso na próxima aula. Vai ser uma aula teórica, tá? Que a gente também vai ver sobre conceitos importantes de Linux e suas distribuições. Então, a gente vai ter essa aula teórica, essa parte teórica aqui do curso, que é muito importante, ok? É importante que você não pule ela, para depois a gente, de fato, partir para os comandos essenciais do Linux, tá bom? Então, a gente vai ter uma breve parte teórica para depois, 90%, aí isso é prática, a gente vai ver aí sobre os principais comandos, tá? Mas é importante que você faça tudo, tá? Desde o início, desde a parte conceitual até a parte prática. E a gente também tem alguns requisitos para você fazer esse curso, tá? Os principais requisitos, primeiramente, você não precisa ter conhecimento prévio em programação, em Linux, e nem nada disso, ok? Aqui a gente vai começar do zero, tá? Você precisa ter um computador com acesso à internet, mas se você está acessando esse vídeo, muito provavelmente você tem, apesar de que você pode estar assistindo pelo celular, mas é bom que você tenha um computador também, principalmente com um ambiente Linux já disponível, tá? Para que você possa praticar. Ah, mas eu tenho Windows, como eu faço para praticar? A gente já tem um vídeo aqui no canal que você pode acessar em algum lugar aqui desse vídeo que eu vou deixar, tá? Onde você vai aprender a configurar o seu ambiente Linux no Windows com WSL2. Então a gente já tem um vídeo no canal que vai te ensinar sobre isso. Se você não quiser usar o WSL2, você tem a opção de instalar, por exemplo, através do VirtualBox, do VMware, tá? Dessas máquinas virtuais, mas a melhor opção batido é o WSL2. Beleza? E também, caso você use o Mac, você pode usar essas opções aí do VMware, tá? Do VirtualBox, ou você pode até seguir através do terminal do macOS, porque o terminal do macOS é muito parecido com o terminal do Linux. Logicamente, a estrutura de passos, os diretórios vão ser diferentes, ok? Mas os comandos em si são bastante parecidos, então você vai perceber isso, tá? Porque o macOS é baseado no Unix, ok? E o Linux também é Unix-like. Então, os comandos, eles são iguais e eu acredito que você vai conseguir fazer grande parte das coisas. Então, por essa aula é isso. Na próxima aula, a gente continua, de fato, com os conceitos fundamentais de Linux. Gostou dessa aula? Então, dá uma moralzinha pra gente, dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando, tá? No grupo da faculdade, no grupo aí de amigos que você sabe que tem interesse também nesse assunto. E não esqueça também de ver os outros conteúdos que a gente tem no canal, porque tem mais conteúdos que pode ser que te ajude também. Partiu a próxima aula, então. Fica com Deus e até a próxima.